Meus amados e estimados irmãos angolanos, atentai no que, amando de Deus, vos vou dizer, já que sem este conhecimento, muito dificilmente tomaremos ciência dos nossos erros individuais e coletivos e, por conseguinte, dos males que nós mesmos, individual e ou coletivamente, temos vindo a atrair sobre Angola e sobre nós mesmos angolanos. Em 11 de novembro do corrente ano, iremos comemorar o 50º aniversário da nossa independência, em meio a um contexto de extrema aflição e perplexidade, decorrente do altíssimo custo de vida, degradação acentuada do poder de compra e das condições de vida dos cidadãos. Para muitos, e nós não vamos fazer juízo de valor quanto ao mérito ou desmérito desta tese ou pensamento, esta é uma situação que decorre da incapacidade governativa do MPLA. Mas, me perdoem os meus irmãos angolanos que possam pensar o contrário, tanto quanto me foi dado a saber por Deus. E se alguém quiser saber como Deus fala com os seus servos, eu poderei, em momento oportuno, esclarecer de uma forma pedagógica, como dizia, as razões do sofrimento que aflige os angolanos e muitos dos cidadãos estrangeiros que se estabeleceram no nosso país são mais profundas que aquelas que a grande maioria dos angolanos julga. O MPLA e o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente João Lourenço, na sua qualidade de titular do Poder Executivo, terão, de certeza absoluta, falhado ou errado em algumas das políticas, estratégias e decisões por si tomadas ou adotadas. A entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, sem se ter acautelado a questão do combate articulado e sistemático contra a especulação concertada e subversão econômica que ocorrem a montante e a jusante do nosso sistema econômico e ou comercial, é uma dessas falhas ou erros. Mas, como dizia, há razões muito mais profundas por trás do estado de miséria, sofrimento e desesperança que se abateu de forma sagamente severa sobre nós angolanos. E, acreditem no que vos estamos a dizer, uma dessas razões é a maldição suscitada pela adoção pelo então Partido-Estado, o MPLA, do marxismo-leninismo. E aqui não vou entrar no mérito ou desmérito desta opção ou decisão política. Importa esclarecer que não estamos a nos referir ao socialismo em si, ou aos seus ideais utópicos, mas bem intencionados, como da igualdade social, oportunidades iguais, etc. Mas de uma das suas teorias mais aberrantes e satânicas, postuladas pelo ignominioso materialismo dialético de Marx e Engels, a negação de Deus, ou seja, da sua existência. Com a consagração do ateísmo e concomitantemente da apostasia, aos poucos, o país e famílias inteiras, outrora tementes a Deus, foram arrastados à força para a apostasia, encabrestados e forçados ao culto da personalidade, a homens pecadores, como se de semideuses ou deuses se tratassem. O culto e a adoração a Deus foram suprimidos, propriedades e bens da igreja confiscados, e muitos cristãos perseguidos, presos, e alguns acabaram mesmo por serem mortos, ou seja, martirizados, em razão da sua recalcitrância na sua crença e fé em Deus. Este foi o primeiro dos desatinos e fator por trás do primeiro ai. Entenda-se,
juízo ou castigo, que se abateu sobre Angola e os angolanos até 1992. Os eventos ocorridos neste período falam por si. 27 de maio de 1977. Morte prematura e inesperada do presidente Neto. Recrudescimento da guerra fratricida. Morte de milhares de angolanos. Destruição das infraestruturas econômicas. Subdesenvolvimento e pobreza, etc, etc. O segundo ai, o juízo. Em 31 de maio de 1991, o engenheiro José Eduardo dos Santos, na qualidade de Presidente da República, assina com seu irmão e adversário de circunstância, o Dr. Jonas Savimbi, o famigerado Acordo de Paz de Bicesse. O povo entra em êxtase e uma inusitada expectativa e esperança em dias melhores toma o coração dos angolanos. O marxismo-leninismo e todos os males que ele personificava e o representava, como, por exemplo, a negação da existência de Deus em favor das teorias evolucionistas absurdas de Charles Darwin, cai por terra, e a ira inflamada de Deus é aplacada. Mas, quando se esperava que o país voltasse à sã doutrina e aos mandamentos e preceitos do Senhor, para que Deus se apiedasse do nosso país e o abençoasse, eis que um outro desatino e perversidade toma conta dos corações cauterizados dos angolanos. Os valores da justiça e do amor, bem como da caridade para com a criança, adolescente e órfãos, viúvas, anciãos, cegos, coxos, mutilados, pessoas portadoras de albinismo, etc., simplesmente minguaram dos corações dos angolanos e de muitos cidadãos estrangeiros que cá vivem, dando lugar ao egoísmo, descaso, insensibilidade e desprezo para com os desamparados, vulneráveis e necessitados. Outro sim, muitos dos governantes e servidores públicos deste país, outrora criados sobre os ditames dos mandamentos divinos e ensinamentos cristãos, simplesmente viraram as costas a Deus, enveredando, por via de pactos, rituais, sacrifícios e práticas esotéricas, pelo caminho do ocultismo e culto dissimulado a Satanás. A apostasia, que era suposto ser uma consequência do marxismo-leninismo, agora retornara por via de igrejas mercantilistas e templos de adivinhos travestidos de santuários do Deus Santíssimo e Todo-Poderoso. Diferentemente do que acontecia no tempo de partido único, o mal floresceu e se tornou impúdico, desavergonhado, alcançando os fundamentos e átrios de instituições secularmente tidas como santas e idôneas. Hoje, a corrupção, a politização e a instrumentalização assentaram arraial no seio da igreja decrépita e corrupta. Milhares de ovelhas de Cristo foram seduzidas e enfeitiçadas por teologias satânicas e ensinamentos promovidos por falsos profetas, muitos deles vindos de outras paragens, ou seja, países. Outros sim, milhares de bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos morreram e continuam a morrer em decorrência de enfermidades perfeitamente evitáveis com saneamento urbano adequado, desatenção médica ou incapacidade de suportarem o custo de exames laboratoriais, tratamento e aquisição de medicamentos essenciais, bem como de inanição decorrente da fome, num país onde há pessoas que esbanjam dinheiro e comida de forma despudorada. Por causa destas coisas, a terra, isto é, Angola, geme e se contorce de dores. Por causa destas coisas é que os habitantes deste país estão a ser assolados com fome e carestia. Por causa destas coisas é que o povo sofre. Por causa destas coisas é que o clamor da igreja a muitos se tornou inaudível aos ouvidos do Altíssimo. Por causa destas coisas é que Deus tem confundido os eruditos, intelectuais e tecnocratas deste país. Por causa destas coisas é que os títulos de PhD, doutores
mestres e licenciados, otorgados pelas melhores universidades do mundo, quase nenhuma serventia tangível têm para o país e para o povo faminto e desesperançado. E isso não porque lhes falte conhecimento e capacidade, mas porque o Senhor lhes toldou o conhecimento, a visão estratégica e o engenho. Pois, como está escrito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, os que a edificam. Salmo, capítulo 127, versículo 1. O Senhor quer e vai abençoar o nosso país e os seus habitantes. Contudo, Ele quer que produzamos frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8. E o amor, a bondade, a justiça, a caridade e a compaixão são alguns destes frutos santos, frutos catalisadores das bênçãos divinas que Deus quer derramar sobre Angola, sobre os angolanos e cidadãos estrangeiros aqui radicados. Se assim não for, o progresso deste país e o sonho dos angolanos continuarão adiados ad eterno, independentemente de quem quer que esteja no poder. O terceiro ai, o juízo. O terceiro ai, o juízo, decorre do egoísmo, injustiça e insensibilidade presentes nos corações de homens maus, oportunistas e perversos, detentores de cargos públicos. Homens que vos querem ver de cima, homens que querem que vós os saudais com vénias, pois estão obcecados por honrarias humanas e reverência da vossa parte. Honrarias e reverências estas que lhes são imerecidas, por serem pessoas desprovidas de justiça e humanidade. Bom, por agora ficamos por aqui, mas com a promessa de regressarmos com outras novidades, na antevisão ao processo de publicação casuística exaustiva dos 15 planos estratégicos que conformam o projeto estratégico para a melhoria integral da qualidade de vida dos angolanos. Meu coração lamenta e escuta um grito forte, um sussurro, uma voz que me pede ajuda, uma voz que vem do escuro. Nas minhas mãos eu trago